noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria poder encontrá-los todos aqui nessa busca de renovação de energias, porque a cada vez que nós adentramos a um templo religioso, seja ele o centro espírita, a igreja de qualquer religião, a gente está fazendo uma renovação de energias. E isso é essencial e fundamental para o equilíbrio de nosso perispírito. Hoje o tema qual nós vamos refletir um pouquinho é os trabalhadores da última hora, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, os versículos 1 ao 16. Jesus, quando passou aqui pela terra, ele nos deixou vários ensinamentos. Muitos de seus ensinamentos foram por meio das parábolas, outros pelo seu exemplo, e outros ainda pelas curas quais ele praticava. Esses ensinamentos por parábolas, eles são tão marcantes que até hoje, quando a gente lê, a gente se questiona se o que ele quis dizer é aquilo que a gente está entendendo, ou se tem de repente alguma outra interpretação, e assim a gente vai fomentando o estudo e aclareando as nossas mentes. A parábola. Essa parábola começa dizendo, Jesus dizendo, que pois o reino dos céus é semelhante a um pai de família, senhor da casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. Tendo saído por volta da 3ª hora, ele viu que outros estavam em pé na praça, desocupados. E disse a esses: ide vós também para a vinha, e o que for justo vos pagarei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e da 9ª hora do dia, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam em pé e perguntou-lhes: por que ficastes de pé aqui o dia todo, desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Ele lhe diz: ide vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindos da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, eles também receberam 1 denário cada um. Ao receberem, eles murmuraram contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora. E tu fizestes igual a nós, que carregamos o peso do dia e o sol, o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Eu quero dar ao último tanto quanto dei a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olha mal porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa parábola, muitas vezes, me fez ficar pensando e às vezes não cheguei a uma conclusão. Mas após alguns estudos ali, juntando o Evangelho, na organização e codificação de Allan Kardec, com as instruções dos Espíritos, algumas obras de Teresinha Oliveira, eu pude ter uma compreensão um pouquinho melhor. Primeiro, a respeito da parábola, nós precisamos de alguns esclarecimentos, porque existem alguns termos que não são comuns no nosso meio. Primeiro, quando ele diz ali ao raiar do dia, o dia de trabalho era compreendido das 6 da manhã às 18 horas, ou das 6 da manhã às 6 da tarde.
O denário era uma moeda de prata romana que correspondia a um dia de trabalho no campo. No nosso sistema monetário, nós não temos uma moeda que talvez pague um dia todo de trabalho no campo. Talvez algumas cédulas ou algumas moedas juntas. Mas eles tinham o denário que a isso correspondia. Se o dia começava às 6 da manhã, então a terceira hora, quando o pai de família vai buscar trabalhadores, você está se referindo às 9 horas da manhã, onde ele encontra mais trabalhadores. Com esses cálculos, a sexta hora do dia se refere ao nosso meio-dia. A nona hora, às 15 horas, ou às 3 horas da tarde. Cada período desse, esse pai de família ia até a praça, onde as pessoas se dispunham ao trabalho e levava para a vinha. E nós analisamos que até a 10ª hora, ou seja, às 17 horas da tarde, 5 horas da tarde, ele ainda vai buscar trabalhadores e convida-os para trabalhar em sua vinha, sabendo que o dia se encerrava às 18 horas, restando, portanto, 1 hora de trabalho a ser realizado. A primeira impressão que nos fica, se ele pagou estes da 10ª hora o mesmo denário que aqueles da primeira hora, nos dá uma impressão que é uma injustiça. Mas nós vamos ver que não, que é um gesto de bondade, assim como ele fala na parábola. Mas por que é um gesto de bondade? Bem, todos precisavam trabalhar para a sua sobrevivência. Isso é fato. Com os primeiros, teve um combinado. E de minha vinha trabalhar por 1 denário. E eles receberam 1 denário. Então eles não foram injustos no seu salário. O pagamento justo é aquilo que supre as necessidades básicas. E todos deveriam ser pagos. Como pagar para suprir uma necessidade básica de alguém que só trabalhou 1 hora? As nossas necessidades básicas são as mesmas para todos. Não foi culpa dos últimos que ninguém os assalariou antes. Eles estavam disponíveis. Segundo as instruções do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o pai de família lhe pergunta, o senhor da vinha, se eles, o que eles estavam fazendo ali até aquele momento, eles não dizem que eles estavam dormindo em casa e que eles perderam a hora e que só naquele momento eles foram à praça. Eles dizem que estavam o tempo todo ali disponíveis, mas que não tiveram a oportunidade ainda de ter um trabalho. Ou ainda, eles não estavam blasfemando contra Deus, praticando o mal, que poderiam até estar se comprometendo. Não, eles estavam à espera. Aliás, será que todos terão trabalhado com a mesma disposição? Será que de repente aqueles que foram chamados mais tarde não quiseram recuperar o tempo perdido e se empenharam? Mas, de repente, os primeiros passaram o dia na casa do Senhor. Eles alimentaram-se, eles estavam seguros. Os últimos tiveram suas aflições. De repente, eles tinham famílias para sustentar. Eles precisavam levar o resultado do dia. Eles não precisaram passar por esse tipo de situação. Analisando todos esses quesitos, baseado nas obras de Terezinha Oliveira, nós percebemos que realmente foi um gesto de bondade. Mas toda parábola, todo ensinamento tem um significado espiritual para isso. E Terezinha Oliveira nos esclarece que essa vinha pode ser comparada com a humanidade. O trabalho está onde? Na vinha? Está na humanidade. O Senhor, Deus. Quem nos concede a oportunidade de trabalhar? Deus. Quem nos convida? Deus, por intermédio de outros espíritos que chegam até nós. Quem são os servos? Quem são os trabalhadores? Todos os chamados a trabalhar com os seus semelhantes. Todos nós que em algum momento de nossa vida nós recebemos o convite, nós estamos sendo os convidados a trabalhar nessa vinha que é a humanidade. Bem, o vinho é o resultado espiritual produzido pela humanidade. A mudança de comportamento,
a mudança de atitudes, as virtudes conquistadas, as pazes que nós conseguimos espalhar e fazer com que os outros se perdoassem. Essas são o resultado, esse é o vinho que pode ser comparado. E o salário? Será que tem salário? Bem, o salário é a vida eterna. Aí, se nós formos um pouquinho mais a fundo, estudando as obras de Allan Kardec e de Leon Denis, nós percebemos que o perispírito já tem a vida eterna. Que a partir do momento que ele é criado, que ele passa a se desenvolver no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar ao reino minal, qual nós estamos hoje, existe um longo processo de formação do perispírito. E esse processo, o perispírito não se acaba mais. A vida física pode se extinguir, mas o perispírito continua, o espírito em vida. Nós já recebemos a vida eterna. Nós já recebemos o salário, muitas vezes, adiantado. Compete a nós agora se empenhar para ser merecedor desse salário. Porque o convite ao trabalho a todo momento nos é feito. Basta a gente analisar e perceber. Além do mais, o fato de o pai de família e o Senhor começar a pagar pelos últimos, deixa esse ensinamento aos primeiros. Deixa essa amostra de bondade. Porque se ele começasse pelos primeiros, eles poderiam ter recebido, ficado super felizes e ido embora. Não entendendo, portanto, o ensinamento que ele poderia vos deixar. E quantas vezes nós achamos que estamos sendo tratados com injustiça? Achando que o outro não é merecedor daquilo que ele está recebendo. Achando que podemos mandar ou coordenar aquilo que pertence ao outro. Lembremos-nos desse ensinamento. O outro pode estar tendo um gesto de bondade ou de consideração por alguns fatos que nós não temos conhecimento. Todos nós somos chamados a servir. Quando estamos aqui na Terra encarnados, nós temos uma visão muito estreita, muito limitada do que é a nossa vida, de quais são os nossos objetivos aqui, porque passamos por determinados obstáculos. Nessa encarnação, nesse planeta de provas e expiações, Deus não nos permite lembrar das vidas passadas que já tivemos, para entender certos sofrimentos que estamos colhendo. Mas Ele permite que espíritos amigos nos esclareçam muitas vezes do porquê aquilo está acontecendo conosco. Permite que esses espíritos nos consolem. A nossa vida aqui na Terra é como se nós estivéssemos no meio de uma mata, ao qual nós não sabemos qual será o próximo obstáculo com o qual nós vamos nos deparar. Os espíritos amigos que se encontram no plano espiritual, nessa mata é como se eles estivessem no alto da montanha, nos observando. E lá do alto da montanha eles sabem quais caminhos nós estamos seguindo. E sabem se eu seguir esse ou aquele caminho, eu vou me deparar com esse ou aquele obstáculo. Tendo essa visão, eles podem nos orientar. Cabe a nós querer ouvir o que a espiritualidade tem a nos dizer. E eles nos dizem que cada um de nós é um obreiro em potencial dessa seara. Nós somos chamados por Jesus e temos nela a oportunidade e a hora de servir. Eles nos dizem que o trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Nós sabemos que o grande objetivo dessa nossa curta passagem aqui na Terra é nos aperfeiçoar. É lapidar um pouquinho dessas nossas imperfeições para um dia chegar na perfeição que nos leva à felicidade. E se a cada encarnação nós conseguirmos lapidar uma imperfeição ao menos, a gente já está dando um grande passo. E o trabalho, ele nos ajuda nesse nosso aperfeiçoamento. É trabalhando que nós vamos modificando o nosso interior. Os Espíritos também nos dizem que o colaborador do Cristo está integrado com o dever na posição de agir e servir tão naturalmente quanto respira. Nesse momento que estamos aqui,
imagino eu, que não estamos pensando, respira, inspira, expira. Não, é algo natural. Assim, eles nos dizem que o verdadeiro cristão que quer colaborar com Jesus deve trabalhar e servir o próximo assim, com essa naturalidade, sem pensar duas vezes em fazer ou não, e sim em fazer. E claro que nós precisamos nos preparar. Como? Estudar Kardec e viver Jesus. Baseado nesses conceitos, nós podemos ter um pouquinho de noção do que é que nós podemos fazer. E se a gente analisar um pouquinho o nosso dia a dia, a nossa rotina, de onde nós trabalhamos, dos lugares quais frequentamos, das pessoas com quem conversamos, nós vamos perceber algumas situações. Um agitamento que existe na nossa sociedade ultimamente, como as pessoas se movimentam de lá para cá, daqui para lá, querendo desfrutar, possuir, encontrar prazer, predominar, no anseio de ser completamente feliz. A gente vive numa correria. Eu me pego muitas vezes numa correria que nem sempre é necessária, atropelando a tudo e a todos. E por quê? Na procura da felicidade? Mas espera aí, está escrito no Evangelho que Jesus disse que a felicidade ainda não é neste mundo. Aonde eu estou procurando a felicidade? Aonde eu penso que posso encontrar a felicidade? Está faltando nós termos mais consciência, né, do que é o verdadeiro sentido da vida. Nos sensibilizarmos, despertarmos o porquê estamos aqui. E assim também passar aos nossos irmãos que muitas vezes estão nessas correrias e se esquecem disso, ou muitas vezes nem sabem. Está faltando essa orientação. Às vezes nós estamos buscando a orientação, mas não estamos entendendo ela. Não estamos sabendo onde encontrar, o que é verdade e o que não é. O que é preciso levar em consideração e o que não precisa. Nessa rotina a gente cansa, a gente se esgota, a gente se estressa. Outros se entregam aos vícios em estados de depressão, que são desequilíbrios do espírito. Ficamos desgarrados que nem ovelhas sem pastor. Nós esperamos muito dos outros. Esperamos do governo, esperamos da escola, do hospital. E sempre procuramos um culpado para as coisas que acontecem. Culpamos os descrentes, culpamos o governo, culpamos os ladrões, culpamos os incompetentes das diversas áreas. E às vezes nem analisamos que esse culpado ou responsável pode ser nós mesmos, por ficarmos parados e não tomarmos uma atitude, uma posição. E nós nos esquecemos os esclarecimentos dos Espíritos aos Espíritas, que nos chama a atenção no Livro dos Espíritos, primeira obra codificada por Allan Kardec, que deve ser estudada por todos nós. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Vamos analisar que nem tudo compete somente aos outros. Sempre há algo que nós podemos fazer. Às vezes as coisas chegam a tal ponto que nós nos mobilizamos. Não sabemos o que nós podemos fazer para auxiliar naquela situação. Parece que está tão longe do nosso alcance. Mas os Espíritos pedem, nos orientam, que orações são sempre necessárias. Que as vibrações irradiadas por um grupo a um determinado local, a determinadas pessoas que estão no comando, fazem a diferença. Permite com que esses espíritos amigos que nos orientam possam chegar até essas pessoas para orientá-las também, para passar algumas impressões do que elas podem fazer para melhorar. Lembremos desse recurso. Todos
Todos nós precisamos de uma oração para nos equilibrarmos. Por que não, quando estamos equilibrados, como num momento como esse, irradiar pelos outros? Lembrando que a sociedade somos nós que a compomos. O governo é apenas uma representação de nós. Não podemos, portanto, debitar-lhe inteiramente a solução do problema. Mesmo porque a cristianização da sociedade não depende de iniciativas dos poderes constituídos. Se nós somos imperfeitos, sempre temos algum defeito em nós, grande, outro pequeno, um orgulho maior, um orgulho menor, um egoísmo, uma vaidade, vamos nos lembrar que os nossos representantes, além de sermos nós, a sociedade que os elege, são como nós. Só que numa situação talvez diferente da nossa. Mas se de repente, se no meu dia a dia eu tenho oportunidade de lograr alguém e eu vou lá e logro, não, mas é só um pouquinho. Ele só está numa situação diferente da minha. Se de repente eu vi que alguém está fazendo algo errado, mas não tomei nenhuma postura, nenhuma atitude para evitar tal situação, os nossos representantes são alguém como nós, do nosso meio. Como exigir, se eu não consigo tirar aquilo de mim, se eu também vivo daquela maneira? Se eu vivo daquela maneira, cabe a mim compreender e orar por mim e para aqueles. Esse item aqui, como ele é interessante, nós não podemos debitar-lhe inteiramente a solução do problema. Parte do problema compete a nós. E também a cristianização da sociedade não depende dos poderes públicos. A lei diz que todo mundo é livre para seguir a religião que quiser e que respeite um ao outro. Isso está bem claro. Agora, compete a nós que seguimos alguma religião nos cristianizar. Estudar Jesus, procurar vivenciá-lo, divulgá-lo. Não o governo. Cabe a nós, representantes, frequentadores, líderes, que estudamos e temos esse conhecimento. Assim como na parábola do bom samaritano. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós podemos fazer a diferença, que nós podemos vivenciar aquilo que estudamos ou que ouvimos. Na parábola conta que há a pessoa lá que foi assaltada e batida, apanhou bastante por ladrões. E perante essa pessoa que ficou lá imóvel, naquele estado, que não conseguia se ajudar sozinho, passam duas pessoas. O sacerdote e o levita, que o olham com desprezo. Um deles ainda diz, pobre homem, mas não age, não faz nada para mudar aquela situação. E quando passa o terceiro, o samaritano, ele se dedica àquela pessoa, ele o ajuda, ele o encaminha onde podem tratar dele. Às vezes nós não estamos percebendo, só estamos comentando a situação. Não estamos fazendo algo que de repente está ao nosso alcance. Mas o que é esse trabalho que nós tanto falamos? Vamos dar mais uma reforçada. Divulgar Jesus, seus exemplos, seus ensinamentos. Porque o progresso depende da vida em sociedade, da convivência com todos. Não é fácil a convivência com os demais. Nós não podemos nos isolar também porque não é fácil. É difícil certas vezes. Nós temos certos gostos, o outro tem diferente. A gente gosta das coisas em determinado lugar, o outro gosta de outro lugar. E a gente vive com essas diversidades. A gente gosta de certo estilo de música, aí quer escutar mais algo, mas o outro não gosta. A gente vive nessas diversidades. Mas são nessas diversidades que nós vamos nos lapidando. O meu limite, o meu livre-arbítrio, vai até eu esbarrar no livre-arbítrio do outro. Porque assim como eu tenho o direito de ir e vir e pensar o que eu bem quiser, o outro também tem. Por isso há a importância de conviver em sociedade. Aproveitar essas diferenças para aprendermos com elas, crescermos. O Espiritismo também nos esclarece que não adianta curar corpos sem regenerar almas, porque as doenças surgem de desequilíbrios do espírito. Como mencionado no início, nós estamos aqui recebendo uma renovação de energias.
as energias negativas que nós acumulamos em nosso perispírito, como a mágoa, a raiva, a melindre, com o passar do tempo, de tanto nós acumularmos elas em nossos corações, elas vão desencadeando em doenças. O nosso perispírito vai ficando marcado e essas marcas às vezes chegam a tal ponto que passam para o corpo físico. Aí quando passa para o corpo físico, a medicina encontra onde está a doença, tenta tratar, a gente procura recursos e corre para lá e corre para cá e nós esquecemos que de onde veio muitas dessas doenças? Dos nossos desequilíbrios, desses nossos sentimentos negativos que nós insistimos em guardá-los em nossos corações. Ante as enfermidades, o Espiritismo, mais que tentar curar, ele ensina a prevenir. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu não vou ficar guardando mágoas e raivas. É inevitável muitas vezes eu senti-las, mas que eu saiba o que fazer com elas depois, porque eu sei das consequências que um dia mais tarde me trarão. Nós, espíritas, temos por missão espalhar o conceito da reencarnação e da elevação do espírito conforme suas obras. Sempre temos uma oportunidade ou outra, num diálogo ou outro, que alguém está precisando de uma consolação. Alguém que não acredita na vida após a morte, que a vida continua, ou que as existências são variadas, são múltiplas. Não entende o porquê de estar sofrendo. De repente ali é um momento de nós esclarecermos, de nós espalharmos um pouquinho desses conceitos que nós temos o privilégio de ter, né? De conhecermos. Porque não são todos que chegam a esses conceitos, não são todos que aceitam esses conceitos. E muitos de nós nem sabem onde procurá-los. Nós temos o dever de lutar contra a injustiça e a iniquidade, usando palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Outro dia eu conversava com uma pessoa, pela primeira vez, essa pessoa estava muito indignada, porque a justiça no Brasil ela é muito falha, que nós precisávamos aqui no Brasil ter a justiça como se tem em alguns outros países, e citou nessa sua fala a pena de morte. Quantos de nós, às vezes, não acham que para certas situações precisa da pena de morte? Mas espera aí, a reencarnação e a vida após a morte, e para onde vão? Se estão cometendo falhas aqui na Terra, o perispírito estando livre, vai ter mais liberdade ainda para agir. Eu não vou estar trabalhando, tratando do problema. Vou estar me livrando dele, naquele momento. É preciso nós espalharmos alguns conceitos em oportunidades ou outras. Quando houve aquele noticiário lá, que foi alguns aqui brasileiros condenados lá na Indonésia, que não foram perdoados, muitas pessoas lançaram algum jargão por aí que estava precisando mais Indonésia no Brasil. Mas será? A justiça humana ela pode ser falha, mas a justiça divina não é. Eu preciso ter essa esperança, esse conforto, essa consolação. Que para Deus nada passa impune. Se eu estou recebendo algo que eu considero injustiça hoje, de repente na justiça divina aquilo não é uma injustiça para mim. Devemos nos esforçar por remover do coração as impurezas que nos afastam de Deus. Quantas vezes, nas nossas correrias, nas nossas lidas diárias, a gente começa a se afastar? Aí não dá tempo de fazer oração hoje, nem amanhã, tem naquela semana não dá tempo de eu ir a qualquer templo religioso. E assim a gente vai e não percebe que nós estamos nos afastando. Aí quando chega algo assim muito forte, nós achamos que Deus está se afastando de nós, que Deus está permitindo que aquilo aconteça com nós. Mas às vezes somos nós, às vezes não, muitas vezes, somos nós que nos afastamos de Deus. Há muitos espíritas que se desviam do caminho. Tomemos cuidado para que isso não aconteça conosco. A espiritualidade amiga, de tempos em tempos, vem nos trazer essa fala.
Antes de nós reencarnarmos aqui na Terra, nós assinamos um compromisso. Nós viríamos aqui, trabalharíamos na vinha do Senhor, despertaríamos em nossos irmãos essa consciência de que a vida continua, de que a vida aqui na Terra é apenas uma passagem para mim melhorar e mudar o ambiente, melhorar o ambiente a que eu convivo. Mas às vezes nessas lidas diárias, nessas questões materiais, a gente acaba se desviando e nos comprometendo ainda mais e desperdiçando ainda mais uma encarnação. Não é fácil ter uma vaga para encarnar aqui na Terra. Hoje a gente está em torno de 7 bilhões. É uma população muito grande em vista às populações anteriores. A gente percebe que há uma massa muito grande de espíritos encarnados. Talvez porque nós estamos nessa era de transição, onde nós estamos tendo a oportunidade de ver se ainda merecemos estar aqui nesse planeta, se nós vamos continuar a nossa evolução junto com esse planeta chamado Terra. Não desperdicemos essa oportunidade. Eles nos alertam de tempos em tempos e isso é muito sério. Se nós sabemos o caminho, por que estamos aqui, vamos cuidar para não nos afastarmos, para nós não nos desligarmos dessas informações. Teresinha Oliveira também, se referindo à parábola, ela nos esclarece que os trabalhadores das primeiras horas foram os profetas, que vieram preparar o pensamento da mente humana, que vieram preparar daquilo que viria a acontecer. Moisés, com a libertação do povo hebreu, com aquela organização, aquelas leis de como conviver melhor em sociedade, os 10 mandamentos e algumas outras leis que ele também criou. Os apóstolos, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. E às vezes a gente acha que os trabalhadores da primeira hora, né? E às vezes nós não aceitamos aqueles que vêm de fora. Lembremos, os espíritos chegaram muito depois, muito depois. Muitos acontecimentos, muitas instruções já estavam aqui antes de nós termos o conhecimento da doutrina espírita. Para esse trabalho que Jesus nos convida, existem algumas condições. Essas condições estão também na Bíblia, no Novo Testamento. Que nós não podemos restringir pessoas. Posso escolher quem eu quero ajudar? Não. Vou ajudar só aqueles que me amam, ou que eu amo. Quando Jesus diz, se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? É nossa obrigação amar quem nos ama. Não se pode se prender a convenções. Jesus curava nos sábados. Aquilo era uma convenção na época. Não existem convenções. Não existe dia para isso. Claro, tem uma organização. Mas aquelas proibições muito fortes não pode haver. Não podemos nos fechar no âmbito familiar. Quem ama o pai ou a mãe a mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus falou. Jesus esclareceu. Não podemos ter interesse egoísta. Dai de graça o que de graça recebestes. É preciso ter disposição de se doar inteiramente. Quem perder sua vida por amor a mim, achará. É preciso ser previdente, como na parábola de edificação de uma torre. E também precisamos ter um rendimento, como na parábola dos talentos. Essas são algumas condições que Jesus há muito tempo já passou por aqui e nos deixou. Lembremos-nos que Deus avalia as possibilidades de cada um e o empenho na realização. De repente não é o tempo, a quantidade do tempo que você dedica, mas esse empenho. Lembrando que Jesus disse a cada um segundo suas obras. Não tem como eu trabalhar pelo outro, eu querer evoluir pelo outro. Não, cada um segundo suas obras. A quem mais foi dado, mais será cobrado. E como escrito no Evangelho,
Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Carai. Para encerrar as nossas reflexões, eu trago uma música composta e cantada por Carlinhos Conceição e que se chama Corações Tarefeiros. Espero que todos possam apreciar. Uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a gratidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do plano, no mar de virtudes é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e